Fala pessoal, Latos falando, vamos para mais um Trader na Prática, o assunto super interessante hoje, super interessante mesmo, a gente vai tratar um pouco desse mundo de renda variável, mas antes de mais nada, desce o dedo do like aí, dá seu like, deixa seu comentário, quem não segue o canal, siga o canal, porque a gente é uma máquina de produzir conteúdo aqui, sempre conteúdos muito interessantes para todos, né, que são do mercado financeiro ou querem ser do mercado financeiro, tá? Então, deixa seu like aí. A gente vai falar de um assunto hoje, afinal, o que é renda variável, né? Muita gente se pergunta isso, conhece muito sobre a renda fixa e o que é renda variável. A resposta é bem simples até, né? Renda variável é tudo que não é fixo. Now the world don't move to the beat of just one drum. Tudo que você não sabe para onde pode ir, né? Qual a variação dela, a variação pode ser muito positiva ou muito negativa, tudo depende, mas ela é antagonista à renda fixa, onde você sabe exatamente quanto você vai receber por determinado investimento. Então você tem renda variável, você tem o pré-fixado, o pós-fixado, mas você sabe basicamente quanto você vai receber. E quando você pensa em renda variável, literalmente você não tem nenhuma certeza de quanto vai ser o seu retorno financeiro em cima daquele ativo que você literalmente define para investir, tá? Então sempre quando você pensar em renda variável, sempre pense que é algo que eu vou investir, mas eu não sei qual o retorno que eu possa ter. Se vai ser um retorno muito positivo, se vai ser um retorno negativo, se não vai ter retorno, eu não sei, né? Justamente porque é variável. Então quando você pensar em renda variável, você tem que pensar em vários tipos de ativo, né? Por exemplo, bolsa de valores, ações são renda variável. Você não sabe qual o retorno que você vai ter sobre a ação. Em mercado futuro, é renda variável. Você não sabe qual o retorno você vai ter em cima de investimento de contrato de dólar, de índice, de juros, né? Renda variável, justamente você tem essa incerteza quanto a retorno. Claro, quanto mais você entende o ativo e qual é o cenário que você está atuando, mais provável é que você entenda o que pode te trazer de retorno, mas você nunca vai saber exatamente em cima disso. E é isso que acaba fazendo com que a renda variável fique muito atrativa, justamente porque ela pode trazer retornos exorbitantes, depende do ativo que você está atuando, né? Você pega um cenário de opções, por exemplo, os retornos podem ser exorbitantes, você não sabe qual pode ser, mas pode ser muito alto. Mercado futuro é a mesma coisa, né? São mercados extremamente alavancados, onde você pode ter retornos muito maiores do que você teria com uma renda fixa, né? Só que a renda fixa é garantida e não te traz risco, né? A renda variável te traz o risco de você ter retornos absurdos e negativos, né? Então, por isso que é muito importante quando você vai atuar no mercado de renda variável, você ter o conhecimento sobre esse mercado que você está atuando e sobre o que faz preço nesse mercado, né? Então, vamos pensar aí, mercado de ações. Mercado de ações você tem que entender como que está a economia do país, como que está o setor daquela empresa que você está pretendendo investir, como é aquela empresa, se aquela empresa é boa mesmo, se ela é a melhor no segmento dela ou não. Então tem uma série de questões a serem analisadas. A mesma coisa no mercado futuro. Puta, vou investir em dólar, né? Qual que é o cenário para dólar? Qual que é o cenário externo? Qual que é o cenário interno para o dólar? E como eu posso utilizar tudo isso para tomar boas decisões, seja de compra ou venda em dólar. E mesmo assim, você não tem a clareza e a certeza de quanto pode ser retorno, né? E se pode ser positivo esse retorno. Por isso que o setor de renda variável é muito interessante, é muito rentável, mas para quem
ninguém sabe como atuar nele, justamente porque é um setor que a todo momento, né, a renda variável a todo momento está refletindo a expectativa do mercado, a expectativa econômica, a expectativa política, né? Então tudo isso acaba fazendo preço em cima do cenário de renda variável, né? A maioria conhece a renda variável diretamente em bolsa de valores, mas tem como você ter renda variável, por exemplo, em títulos. Vou dar um exemplo para vocês, fundos imobiliários são considerados rendas variáveis, ETFs, que são diretamente de ativos, também são considerados rendas variáveis, né? ETF, vale lembrar que ela espelha algum ativo e cria um título para esse ativo aí. Então, ele varia de acordo com o que o ativo espelho está se movimentando, então você não tem a certeza do movimento. Geralmente, para quem investe em renda variável, tem um perfil um pouco mais agressivo, né? Claro que renda variável você pode utilizar ela no curto prazo, que é fazendo day trade, no médio prazo ou no longo prazo, né? Médio prazo, swing trade, e longo prazo aí um position trade, onde você faz investimentos de longo prazo. Mesmo assim, você não tem certeza do retorno, é variável a possibilidade de retorno, porque depende de uma série de fatores, diferente de renda fixa. Aí muita gente se questiona, é seguro investir em renda variável? Só que depende mais de conhecimento. Renda fixa, você não precisa ter um conhecimento tão profundo de cenário. Claro, quanto mais conhecimento você tem, melhor as suas decisões de investimento em renda fixa. Mas depois que você fechou ali o seu investimento em renda fixa, você sabe que se você esperar até o vencimento daquele investimento, você sabe quanto você vai receber. Renda variável não tem isso, então você precisa muito conhecer o cenário, conhecer o mercado como um todo, para você poder entender o contexto externo, interno, político, geopolítico, enfim, tudo que pode fazer preço naquele ativo que você está investindo em renda variável. Então, é seguro? Segura principalmente no aspecto que depende do ativo. Por exemplo, ações. Se eu investir em ações, eu comprei ações, eu nunca vou ficar sem aquela ação, a não ser que a empresa quebre. Mas caso contrário, a ação vai ser sempre minha. Isso não é garantia que ela vá te dar rentabilidade, mas a ação é sempre sua. Então nisso você está 100% garantido. Tá? Então é super válido isso, principalmente se você está olhando a longo prazo, né? Dificilmente você vai ter uma ação que a longo prazo ela vai te dar prejuízo, mas pode acontecer. Então é importante investir em renda variável? Eu diria que sim, até porque você tem que ter um portfólio mais diversificado entre renda variável, entre renda fixa, renda variável interna aqui dentro do Brasil, renda variável fora do Brasil. Tudo isso é muito importante, tá? E investir é muito importante, né? Principalmente olhando para o futuro. As empresas, ao longo do tempo, vão ganhando valor, as economias vão ganhando valor, e isso é positivo, né? E seu patrimônio vai cada vez mais crescendo, né? E você vai tendo uma coisa muito melhor do que poupança. Hoje em dia, muita gente investe em poupança, que paga zero nada, enquanto você tem renda fixas que pagam muito, né? Principalmente quem está com juros altos, quando está com juros altos e inflação alta, mas também renda variável é muito importante, que pode pagar até muito mais do que uma renda fixa se você souber fazer ali bons investimentos. E para isso tem que ter bons conhecimentos. Por isso que é muito importante para quem quer estar dentro do mercado financeiro e cada vez ter mais rentabilidade, investir também em conhecimento. É uma base muito importante, tá? Mas renda variável é sim interessante, vale muito a pena investir, pode rentabilizar muito mais do que uma renda fixa se você souber o que está fazendo. Então, busque conhecimento, busque cada vez se aprofundar mais e entender o que é o mercado financeiro e o que motiva o mercado financeiro se movimentar, que a renda variável vai ser uma grande fonte de retorno financeiro aí, tá bom? Então, espero ter ajudado. Desce o dedo no like aí, se encontra no próximo vídeo. Beijo para todo mundo.